Olá pessoal, começando aí a nossa quarta videoaula da nossa segunda semana de aulas sobre matrizes, né? Na última aula eu falei sobre como efetuar o produto de matrizes, né? Multiplicar uma matriz por outra matriz, tá? Hoje eu vou continuar falando desse tema, só que eu vou explicar duas outras técnicas para você fazer a multiplicação entre matrizes. Essas técnicas podem facilitar bastante os cálculos, dependendo do que você precisa fazer, dependendo da matriz que você tem também, tá? Então, vamos lá, vamos prestar atenção aqui. Na última aula eu resolvi um exemplo, que era esse daqui. Eu tinha a matriz A e tinha a matriz B, e efetuei o produto, a multiplicação AB, e aí obtive o produto, que é essa matriz aqui, tá? Então, quando eu multipliquei A por B, obtive a matriz AB, que é essa daqui. Você pode ver que essa matriz aqui tem duas linhas e três colunas, e essa matriz aqui tem três linhas e tem quatro colunas, 3 por 4. Então, o produto está definido, porque o número de colunas da matriz A é igual ao número de linhas da matriz B, e a matriz resultante ela é 2 por 4. Então, aqui, ó, duas linhas e quatro colunas. Ok? Então, hoje, vou falar um pouquinho mais sobre isso. Eu vou mostrar como é que a gente faz a multiplicação de matrizes por linhas e colunas. O que significa isso? Tem como você efetuar uma multiplicação entre duas matrizes e obter primeiro a primeira linha toda e depois a segunda linha toda. E aí, no total, você tem o resultado completo da matriz que você queria, do produto, né? Então, vamos lá. Se eu quiser obter a primeira linha do produto, a B, é só eu fazer o seguinte. Então, eu vou escrever aqui, ó. Primeira linha de AB, ou seja, a primeira linha desse produto AB. Então, como é que eu vou fazer isso? O meu objetivo é chegar nisso daqui, ó. Então, vamos lá. Eu vou pegar, para obter a primeira linha de AB, é só eu pegar a primeira linha dessa matriz aqui, A, vou pegar a primeira linha de A, 1, 3, 2, e vou multiplicar por toda a matriz B, que é 2 menos 1, 0, 4, 2, 3, 5, 1, menos 2, 1, 0, 4. Essa matriz aqui é 3 por 4. E como eu peguei só a primeira coluna da matriz A, a primeira coluna aqui tem o quê? A primeira linha, aliás, né? A primeira linha da matriz A, então é uma matriz do quê? Uma linha e três colunas, 1 por 3. O produto está definido e a gente vai ter como resultado uma matriz 1 por 4. Não é isso? Então, olha só. Se eu efetuar esse produto aqui, eu vou chegar numa matriz 1 por 4. 1 por 4. E como é que eu faço esse produto? Basicamente é o seguinte, ó. Vou fazer 1 vezes 2, mais 3 vezes menos 1, mais 2 vezes 0. Vou colocar o resultado aqui. Depois, 1 vezes 4, mais 3 vezes 2, mais 2 vezes 3. Então, eu pego a primeira linha e multiplico pela primeira coluna. Depois, a primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, terceira coluna. Primeira linha, quarta coluna. E vou colocando os valores aqui. Então, vamos fazer aqui rapidinho como é que vai ser. 1 vezes 2 dá 2. 3 vezes menos 1, menos 3. Então, fica 2 menos 3, menos 1. Menos 1 e 2 vezes 0, dá 0. Menos 1 mais 0, menos 1. Olha lá, ó, aparecendo o resultado. 1 vezes 4 dá 4. 4 mais 6, 10. 10 mais 6, 16. 1 vezes 5, 5. 5 mais 3, 8. 8 menos 4 dá 4. E 1 vezes 1 dá 1, mais 0, mais 8. Então dá 9. Então, olha o resultado que eu obtive aqui. Menos 1, 16, 4, 9. Menos 1, 16, 4, 9. Então, quando eu pego a primeira linha da matriz A e multiplico por toda a matriz B, eu vou estar obtendo a primeira linha da matriz produto, da matriz AB. Tá? Isso quando o produto está definido, senão eu já não poderia nem ter feito isso. Então, o que eu tenho aqui é, se você quer obter apenas a primeira linha desse produto, você pega a primeira linha da matriz A e multiplica por toda a matriz B, que vai dar só a primeira linha do produto. E se eu quiser a segunda linha? Se eu quiser a segunda linha de AB, eu já tenho a primeira linha. Como é que eu faço para conseguir a segunda linha? É o mesmo procedimento. Aqui eu não peguei a primeira linha da matriz A,
Se você quiser obter a segunda linha do produto, você pega a segunda linha da matriz A e multiplica por toda a matriz B. Se você efetuar esse cálculo aqui, menos 2, 0, 5, multiplicando por toda a matriz B, 2, 4, 5, 1, menos 1, 2, 1, 0, 0, 3, menos 2 e 4. Então, multiplicando primeira linha aqui pela primeira coluna, primeira linha pela segunda coluna, primeira linha pela terceira e primeira linha pela quarta coluna, o que você vai obter vai ser exatamente esse resultado aqui. Menos 4, 7, menos 20 e 18. Para que serve isso? Isso facilita muito na hora que você efetuar um cálculo que tem matrizes grandes. Então, basicamente, o que você faz? Ao invés de você fazer um produto diretamente, daquele jeito que eu expliquei, que você coloca aqui, chama essa matriz de C, coloca C1, C12, C13, e aí depois vai obtendo cada uma das entradas separadamente, fazendo desse jeito aqui, você vai obter diretamente uma linha inteira do resultado. Então, você obtém a primeira linha toda. Como que eu obtive a primeira linha toda? Pega a primeira linha da matriz A e multiplica por toda a matriz B. Se você quiser obter a segunda linha do seu resultado, você pega a segunda linha da matriz A e multiplica por toda a matriz B, que aí você vai obter a segunda linha do seu resultado aqui. Não tem mistério nenhum, tá? Então, eu vou pedir que vocês refaçam esses cálculos. Está feito isso na apostila lá, explicando direitinho. E essa é uma técnica que é muito utilizada para você adiantar os cálculos, tá? Uma outra coisa que é interessante é que aqui eu fui obtive a primeira linha, né? Fiz essa conta para achar a primeira linha e fiz essa conta para achar a segunda linha do resultado. Só que tem como você achar a primeira coluna, a segunda coluna, a terceira coluna e a quarta coluna. Nesse exemplo aqui, você pode perceber que a matriz tem mais colunas do que linhas. Então, é mais vantagem você fazer o quê? Obter apenas 2 linhas do que você ter que fazer 4 contas para obter 4 colunas. Mas nem toda a matriz tem mais colunas do que linhas. Então, no caso em que a gente tem uma matriz, por exemplo, que tem 2 colunas e tem 6 linhas, então é melhor você fazer a conta para obter as 2 colunas de uma vez, ao invés de ter que fazer várias contas dessa para obter as 6 linhas. Tá? Então, o interessante é você conhecer as duas maneiras. Essa daqui foi para obter as linhas da matriz produto. Mas, se você quiser obter a coluna, não vai mudar muita coisa, não. Então, olha só a explicação que eu vou fazer aqui. Vamos supor que eu quero obter a primeira coluna desse produto, ou seja, quando eu multiplicar, eu vou tentar fazer a multiplicação de forma que eu vou obter o menos 1 e o menos 4. Tá? Qual que é a estratégia? Para obter a primeira coluna, você vai pegar a primeira coluna de AB. É bem simples. Você pega toda a matriz A, 1, 3, 2, menos 2, 0, 5. E você multiplica toda a matriz A, que você não quer obter a primeira coluna, então você vai multiplicar pela primeira coluna da matriz AB, que é 2, menos 1 e 0. Fazendo isso, você vai obter a primeira coluna do produto. Tá? Então, quando você quer obter a linha, você vai mexer aqui na matriz A. Você vai pegar só uma das linhas que você quiser obter e vai multiplicar por toda a matriz B. Quando você quer obter linha, uma linha da matriz A, que você quiser obter no produto, né? Você quer a primeira linha do produto, você pega a primeira linha da matriz A e multiplica por toda a B. Você quer a segunda linha do produto, você pega a segunda linha da matriz A e multiplica por toda a matriz B. Quando você quer obter a coluna, aí você já não vai mexer na matriz A. A matriz A, coloquei ela idêntica aqui. O que você vai fazer é você pegar na matriz B a coluna que você quer. Então, se eu quero a primeira coluna desse produto, eu vou pegar a primeira coluna da matriz B e multiplicar aqui. Tá? Se você quer obter a segunda coluna da matriz AB, pega a segunda coluna aqui, coloca aqui e efetua o produto pela matriz A toda. Tá? E aí você vai obter a segunda coluna. E assim você consegue fazer o produto obtendo sempre o quê? Por linhas e colunas, vai dependendo do que você escolher. Então, olha só esse exemplo aqui. Como é que vai ficar o resultado dessa matriz? Essa daqui é uma matriz 2 por 3, e essa matriz aqui é uma matriz 3 por 1, tem 3 linhas e uma coluna. O produto está definido, e o resultado é 2 por 1. Tá? Então, vai dar uma matriz, 2 linhas e uma coluna. Estou fazendo a conta rapidinho. Ó. 1 vezes 2 dá 2, 2 menos 3 dá menos 1, menos 1 mais 0 dá menos 1. Menos 2 vezes 2 dá menos 4, menos 4 mais 0, menos 4.
Então, efetuando o produto, toda a matriz A pela primeira coluna da matriz B, eu estou obtendo a primeira coluna da matriz AB. Tá certo? Então, aí essa estrutura de cálculo ela facilita quando você vai efetuar uma multiplicação que você tem uma matriz muito grande. Você separa e vai obtendo ou as linhas dela separadamente, ou as colunas. E o seu resultado vai ser o quê? Como a gente fez ali, calculou as duas linhas, era só sobrepor, colocar a primeira linha e depois o resultado da segunda linha embaixo para você ter o resultado completo da matriz, do produto, né? Então, essa é uma diquinha que eu dou, um macetinho para poder fazer essa conta. E a outra dica, ela tem a ver com combinações lineares, né? Então, eu estou falando nesse vídeo de duas outras técnicas para calcular o produto matricial, além do que eu ensinei no vídeo anterior. Então, a primeira é essa, multiplicação matricial por linhas e colunas, e a segunda vai ser utilizando combinações lineares. Já vou explicar isso. Vamos lá. Multiplicação matricial utilizando combinações lineares. Multiplicação matricial com combinações lineares. Eu já explico o que são combinações lineares, tá? Primeira coisa, vamos entender aqui o que eu vou fazer aqui em termos de matrizes. Imagina que eu tenho uma matriz A de ordem M por N. O que é uma matriz de ordem M por N? É uma matriz em que eu tenho isso daqui, ó. A11, A12, a gente já discutiu isso nos vídeos anteriores, né? Como é que a gente faz uma matriz geral dessa. Tá aqui a minha matriz A de ordem M por N. E eu vou multiplicar essa matriz A para uma outra matriz que eu vou chamar de X, tá? E essa matriz vai ser uma coluna, uma matriz coluna, que vai ser assim, X1, X2, Xn. Essa matriz aqui tem ordem M por 1. Tá? Então, primeiro eu vou explicar qual é o procedimento que é feito para efetuar o produto de duas matrizes. Uma é M por N e a outra, aqui a gente vai falar que é obrigatoriamente uma matriz coluna. Depois eu vou explicar que dá para estender isso para outras matrizes. Mas, a princípio, vamos entender assim. Tá? Vai ficar mais fácil, mais didático para vocês. Então, eu tenho uma matriz A, M por N, e vou multiplicar por uma matriz X, N por 1, que tem a entrada X1, X2 até Xn. Beleza? Esse produto está definido. Por quê? O número de colunas da matriz A é igual ao número de linhas da matriz B, da matriz X. Né? E o resultado desse produto AX vai ser uma matriz de ordem M por 1. Ou seja, vai ter M linhas, né? E uma coluna. Beleza? Então, olha só. Como é que vai ser esse produto AX? Usando a nossa técnica convencional, como é que a gente calcula esse produto? A gente vai pegar a primeira linha dessa matriz e vai multiplicar pela primeira coluna. Segunda linha pela primeira coluna. É a mesma linha pela primeira coluna. É isso? Só tem uma coluna ali. Então é fácil fazer. Então olha só como é que vai ficar o resultado. Eu vou pegar A11 vezes o X1 mais A12X2 mais A1N Xn. Tá certo? Essa é a primeira linha. É a primeira entrada, A11. Agora vamos lá. Vou pegar aqui, segunda linha vezes a primeira coluna. A21X1 mais A22X2 mais A2NXN. Certo? Depois a M1 X1 mais a M2 X2 mais a MN XN. Como eu disse para vocês, o produto dessas duas matrizes vai dar uma matriz M por 1. O que significa isso? Esse resultado aqui vai dar um número, né? Se aqui tivessem valores dentro da matriz, fazendo essas multiplicações e depois somando os resultados, você ia ter um número. Então, isso daqui corresponde a um número, outro número, outro número. Então, ia ter assim, ó, uma matriz em que você tem um número, outro número, outro número. Então, é uma matriz que tem N linhas
mas só tem uma coluna, tá? Então é o resultado. Bom, mas por que eu fiz essa conta aqui? Eu fiz essa conta para mostrar de onde vem a estratégia que eu vou explicar com um exemplo mais à frente. Se você parar para analisar aqui, a gente sabe lá pelas nossas regras de operações matriciais, tá vendo onde estão os sinais de mais aqui? Eu poderia separar isso daqui em várias matrizes pequenas. Como assim? Esse resultado aqui é o mesmo que eu tenho isso daqui, ó. A11x1, A21x1, AM1x1. Peguei, tá vendo? Essa primeira coluna aqui. E fiz como se fosse uma única matriz. E vou somar com a outra matriz, que é essa outra parte. A12x2, A22x2, AM2x2. Mais 3 pontinhos, né? E por último, A1nxn, A2nxn e AMnxn. Por que eu posso pegar isso daqui e separar dessa maneira? Pensa o contrário. Saindo daqui, eu consigo voltar para a matriz de cima? Consigo. O que significa o sinal de mais? Que eu vou pegar a primeira entrada dessa matriz, somar com a segunda, somar com as outras que vierem à frente. Então vai ficar A11x1 mais A12x2 mais A1nxn. A21x1 mais A22x2 mais A2nxn. Está aqui, ó. E assim por diante. A M1x1, a M2x2, a MNxn. Posso escrever somando as entradas aqui e aí eu vou obter isso daqui. Então, essas duas formas de expressar isso estão ok. Mas calma que eu ainda não cheguei no resultado. Tá vendo isso daqui? O x1, o x1, o x2, o xn são números que vão estar dentro dessa matriz. Então, o que eu posso fazer com esses números? Esses números eu posso colocar em evidência. Então, eu vou pegar o x1, não está multiplicando todas as entradas, A11, A21, AM1 da primeira coluna aqui. Então, eu vou pegar esse x1 e vou colocar multiplicando do lado de fora. Ou seja, vai ficar assim, x1 vai multiplicar A11, A21, AM1. Coloquei o x1 pelo lado de fora, porque eu sei que x1 é um número, é um escalar, e quando eu tenho x1 multiplicando por uma matriz, ele multiplica por todas as entradas dessa matriz. Por isso que eu pude extrair ele aqui. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui na outra matriz. Eu vou pegar o x2 e vou multiplicar por quem? A12, A22, AM2. E AM2. 3 pontinhos, né? A mesma coisa com xn na última. Então, vai ficar xn multiplicado por A1n, A2n, AMn. Mas para que eu estou fazendo isso? Só para você perceber o seguinte. O x1 aqui eu vou repetir. Está vendo essa A11, A21, AM1? Isso daqui não corresponde à primeira coluna aqui dessa matriz? A11, A21, AM1. Está vendo? Então, essa primeira coluna da matriz aqui eu vou chamar de A1. Então, a matriz é A, e essa primeira coluna dela eu vou chamar de A1. Então, isso daqui que é o A1. Ó. E essa parte aqui, essa matrizinha, é a matriz A1, que ela corresponde à primeira coluna dessa matriz aqui, a matriz A. Então, a gente tem x1 vezes A1, mais x2 vezes quem? Essa daqui não é a segunda coluna da matriz A, então vamos chamar de A2. Tá? Então, é x2 vezes A2. Mais 3 pontinhos, xn vezes a matriz AN, porque a matriz tem m' e n colunas. Então, essa coluna aqui é a enésima coluna da matriz. Então, essa daqui é a AN. Então, aqui a gente vai ter xn, AN, porque essa matriz é a coluna AN da matriz A. Resumindo, o que significa tudo isso daqui que eu fiz, toda essa conta, para que você entenda bem. Eu estava tentando efetuar o produto de uma matriz A, de ordem n por uma matriz X, que é uma matriz coluna. O que eu percebi no final, após efetuar as contas com letrinhas? Só com letrinhas.
eu percebi que esse produto AX ele poderia ter sido efetuado mais facilmente se eu pegasse cada número desse, x1, x2, xn, e para cada uma dessas entradas aqui, escrevia cada entrada aqui, e depois multiplicava pelas respectivas colunas da matriz A. Primeira coluna, depois eu pegava o x2 e multiplicava pela segunda coluna, depois eu pegava o xn e multiplicava pela enésima coluna, e aí quando eu somasse tudo, eu ia obter exatamente o valor do produto AX. Tá? Por que eu falei de combinações lineares? Isso daqui é uma combinação linear. O que significa combinação linear? Essa expressão é chamada de combinação linear das matrizes A1, A2, AN com coeficientes x1, x2, xn. Tá? Então, esse tipo de expressão é chamado de combinação linear. A gente vai falar de combinação linear mais para frente várias vezes. Então, aqui é para você entender que esse produto, AX, de uma matriz de ordem n por n, como uma matriz coluna qualquer, ele pode ser escrito como combinação linear. Combinação linear das matrizes colunas de A, em que os coeficientes são as entradas da matriz X. Certo? Vamos para um exemplo, que exemplificando fica muito mais fácil de entender, beleza? Então vamos lá. Eu vou colocar um exemplo aqui para a gente poder discutir. E aí vai ficar mais fácil de entender, com certeza. Essa contalhada toda é bom você refazer no papel. Após assistir o exemplo aqui, você refaz essas contas que eu vou apagar aqui, para que você possa entender melhor, tá? Então, eu vou dar uma matriz A, para exemplificar. Essa matriz vai ser assim, ó, 1, 3, 2, menos 2, 0, 5. Essa matriz é 2 por 3, certo? E a matriz B, 5, 1, menos 2. Lembra que o nosso exemplo estava falando que a matriz que eu vou multiplicar tem que ser uma matriz coluna. Só para ficar igual, eu vou chamar de B não, vou chamar de X, porque eu chamei aqui de X também, né? X1, X2, Xn são as entradas aqui, ó, X1, X2, X3. Beleza? Então vamos lá para a gente ver, para ver se vocês conseguem entender desse modo aqui. Eu acho que essa é uma das maneiras mais interessantes de você efetuar um produto entre matrizes, que facilita muito o trabalho. Tá? Então, deixa eu apagar aqui, vou colocar isso daqui é o produto AX, como a gente tinha começado, né? Então, veja bem, está aqui minha matriz A e minha matriz X. A matriz X tem 3 linhas e uma coluna. O produto está definido aqui, ó. O número de colunas da matriz A é igual ao número de linhas da matriz X. E o resultado vai ser uma matriz 2 por 1. Como é que eu efetuo o produto AX usando essa técnica de combinações lineares que eu estou ensinando aqui? Basicamente o seguinte, olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar as entradas 5, 1 e menos 2, que correspondem aqui ao x1, x2 e x3. Então, vou escrever aqui, ó, 5, 1 e menos 2. São as entradas da matriz X. E para cada entrada dessa daqui, eu vou fazer a multiplicação, tá certo? Por uma coluna da matriz A, ou seja, vou pegar a coluna A1, que é a primeira coluna. Então, vou pegar a primeira coluna, vou colocar aqui, ó, 1 menos 2, mais a outra entrada que é 1, vou multiplicar pela coluna 3, 0, mais a outra entrada que é menos 2, vou multiplicar pela coluna 2, 5. Olha só como esse produto se tornou algo extremamente fácil. Em vez de realizar o produto da maneira convencional, o que eu fiz? Peguei as colunas da matriz A, coloquei aqui, e peguei as entradas da matriz X, que é uma matriz coluna, peguei 5, 1 e menos 2, e agora é só fazer as contas que eu vou chegar no resultado do produto. Então, isso daqui vai ficar como? Ó, 5 vezes 1, 5, 5 vezes menos 2, menos 10. Mais 1 vezes 3, 3, 1 vezes 0, 0. Mais menos 2 vezes 2, menos 4, menos 2 vezes 5, menos 10. Agora é só fazer o quê? Efetuar a adição. Então, aqui vai ficar, ó, 5 mais 3, 8, 8 mais menos 4, 8 menos 4 dá 4. Menos 10 mais 0 dá menos 10, menos 10 mais menos 10 dá menos 20. Então, eu cheguei ao resultado 4 menos 20, que é o resultado do produto AX aqui. Difícil?
Então, aquela conta que eu expliquei anteriormente aqui, fazendo num caso geral, era para justificar essa técnica que eu estou explicando aqui. Tá? Então, se você tiver uma matriz e quiser multiplicar por uma matriz coluna, você verifica primeiro se a multiplicação está definida, e depois você pega cada entrada dessa matriz e multiplica por cada coluna da matriz A, e aí você vai chegar ao resultado direitinho. Beleza? Então, não tem dificuldade nisso. Isso daqui se aplica, na verdade, a matrizes maiores também, só que aí a estratégia muda um pouquinho. Então, vou explicar para vocês. Então, não necessariamente aqui precisa ser uma matriz coluna. Deixa eu colocar esse exemplo que eu fiz aqui, e aí a gente discute um pouco melhor. Essa técnica é bem interessante, né? Ela ajuda bastante a resolver o problema. Então, deixa eu colocar uma matriz A. 1, 2, 4, 2, 6, 0. Uma matriz 2 por 3, duas linhas de 3 colunas. E uma matriz B, que é 4, 0, 2, 1, menos 1, 7, 4, 3, 5, 3, 1, 2. Que é uma matriz 3 linhas e 4 colunas, não é isso? Se você quiser obter a primeira coluna do produto AB, tá? Só para ficar mais fácil de entender, o resultado do produto AB, eu já fiz aqui no papel, vou colocar aqui. Vocês podem até fazer do método convencional, só para conferir comigo. Ó. 12, 8, 27, menos 4, 30, 26, 13, 12. Então, eu estou mostrando como usar a técnica das combinações lineares para obter esse resultado, tá? Então, deixa eu ver se eu copiei certinho. Isso. Então, você vai pegar, para obter a primeira coluna de AB, né? Vou pegar os coeficientes para a primeira coluna de AB é o seguinte, eu estou querendo obter essa primeira coluna. Como é que eu uso a técnica das combinações lineares? Eu vou pegar os coeficientes da primeira coluna da matriz B e vou multiplicar pelas colunas da matriz A. Então, vai ficar assim, ó, 4 vezes 1, 2, depois mais 0 vezes 2, 6, depois mais 2 vezes 4, 0. Isso daqui, vamos ver quanto é que dá a continha. 4 vezes 1, 4, 8, né? 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8. Mais 0 vai zerar a matriz. Mais 2 vezes 4, 8. 2 vezes 0, 0. Efetuando a adição aqui, ó, 4 mais 0 mais 8 dá 12. 8 mais 0 dá 8. Então, como eu expliquei para vocês, se você quiser obter a primeira coluna, 12 e 8, o que você vai fazer para usar combinações lineares? Você pega os coeficientes da primeira coluna da matriz B, 4, 0 e 2, e multiplica por cada uma das colunas da matriz A. Então, peguei o 4, multipliquei pela coluna 1, 2. Peguei o 0, multipliquei por 2, 6. Peguei o 2, multipliquei por 4, 0. E aí, depois de multiplicar e efetuar as adições, eu vou obter 12 e 8, que é a primeira coluna. Se não ficou claro, vamos lá. Como é que eu obtenho, então? Já obtive a primeira. Essa daqui está ok. Como é que eu vou obter a segunda? A segunda coluna do produto AB. Vou repetir o procedimento aqui, ó. Vou pegar. Vou deixar bem claro aqui o que eu vou fazer. Vou pegar as entradas. Se eu quero obter a segunda coluna desse produto, ou seja, essa segunda coluna aqui, eu vou pegar a segunda coluna dessa matriz, 1, menos 1 e 7. 1, menos 1 e 7. E essas entradas eu vou multiplicar pelas colunas aqui da matriz A. 1 e 2, 2 e 6 e 4 e 0. O resultado obrigatoriamente vai ser isso aqui, ó. Então, como é que vai ficar isso? 1 vezes a matriz 1, 2 vai ser 1, 2. Mais
Menos 1 vezes isso vai ficar menos 2 e menos 6. Mais 7 vezes 4, 28. 7 vezes 0, 0. Certo? Então, 1 mais menos 2 dá menos 1, menos 1 mais 28 dá 27. 2 menos 6 menos 4 mais 0, menos 4. Acabei de obter a segunda coluna. E assim eu vou fazer para obter todas as outras colunas dessa matriz. Então, o que eu estou usando na prática é o quê? Combinações lineares. Que combinação linear eu usei aqui? A combinação linear em que as matrizes que eu tenho são as matrizes colunas da matriz A, 1, 2, 2, 6 e 4, 0, e os coeficientes são as entradas da segunda coluna da matriz B, porque eu estou tentando obter a segunda coluna do produto AB. Então, deu certinho, 27 menos 4. Então, tá ok. E aí eu faço essas contas para todas as colunas e chego ao resultado. Então, essa é uma outra alternativa. Então, eu expliquei até aqui duas alternativas, né? A multiplicação matricial, que você obtém linhas ou colunas, né, da matriz produto, e utilizando combinações lineares. Com a matriz B sendo uma matriz coluna, é muito mais rápido de fazer, muito mais fácil. Quando a matriz não é coluna, você tem que particionar ela, ou seja, primeiro eu uso os coeficientes da primeira, depois da segunda, depois da terceira, depois da quarta coluna, e vou obtendo separadamente cada uma das colunas desse produto, certo? Uma das coisas que eu gostaria de falar com vocês aqui, só uma observação que eu coloquei na apostila, e eu poderia ter até falado isso na aula anterior. A lei do cancelamento não vale quando você tem matrizes, tá? Então, é muito comum. Então, aqui eu já fechei, né? Multiplicação por combinações lineares. Aí eu recomendo que vocês refaçam os exemplos resolvidos que estão na apostila usando essa técnica, tá? Isso é uma técnica de estudo boa. Refazer os exemplos que eu faço em sala. Aqui você também poderia fazer as contas para obter as outras duas colunas para chegar ao resultado. Bom, a observação sobre a lei do cancelamento. A lei do cancelamento não vale para matrizes. A lei do cancelamento não vale para matrizes. Por que eu estou falando isso aqui? Por exemplo, se você tiver AB igual a C, sendo que A, B e C são matrizes, você não pode vir aqui e cortar A com A. Mesmo se A for uma matriz não nula, que não seja toda de zero. Você não pode chegar e cortar A com A e falar, isso implica que B é igual a C. Para matrizes isso não funciona, não serve. Tá? Então, com números reais, é como se fosse assim, se eu tiver 2x igual a 2y, aí o que o aluno faz? Ele divide os dois lados por 2, né? Ou ele corta o 2 aqui dos dois lados e implica que x igual a y. Né? Se 2x igual a 2y, cortou 2 com 2, ou passou esse 2 dividindo aqui e corta 2 com 2, então x igual a y. O número real é beleza. Com matrizes não dá para fazer isso. Tá? Isso não funciona. Então você não pode chegar e cortar A com A e falar que o B é igual a C, sendo que A, B e C são matrizes. Na prática é fácil entender isso daqui. Olha só. Vou colocar um exemplo que vai mostrar a lei do cancelamento para vocês. Tem a matriz A, que é 0, 0, 1, 2. Tem a matriz B, que é 1, 3, 1, 4. E tem a matriz C, que é 2, 3, 5, 4. Bom, se você fizer o produto AB, vamos ver qual matriz que vai dar. AB. Então, 0 vezes 1 dá 0, 1 vezes 3 dá 3. 0 vezes 1 dá 0, mais 1 vezes 3 dá 3. 0 vezes 1 dá 0, mais 1 vezes 4 dá 4. 0 vezes 1 dá 0, mais 2 vezes 3 dá 6. 0 vezes 1 dá 0, 2 vezes 4 dá 8. Então, AB deu isso aqui. Vamos calcular agora AC. 0 vezes 2 dá 0, 1 vezes 3 dá 3. 0 vezes 5 dá 5, 1 vezes 4 dá 4. 0 vezes 2 dá 0, 2 vezes 3 dá 6. 0 vezes 5 dá 0, 2 vezes 4 dá 8. O produto AB deu essa matriz, o produto AC também deu a mesma matriz. E agora, olha que interessante isso aqui. Tá?
o produto AB deu uma matriz e a C deu a mesma matriz. Isso significa o que na prática? Que a AB é igual a C. Certo? Mesmo resultado. Aí o aluno vai no cálculo lá e corta A com A e fala, então B igual a C. B igual a C? Essas duas matrizes são iguais? Não são, né? Então você não pode cortar o A com A e dizer que o B igual a C. Então essa explicação é só para mostrar que fazer isso daqui para matrizes não dá, não pode ser feito. Tá? Então a B igual a C, mas o B não é igual a C. Então na prática a gente tem que a B é igual a C aqui, para esse exemplo, só que o B é diferente do C, ou seja, eu não poderia ter cortado os A's ali, e para matriz eu nunca posso fazer isso. Beleza, galera? Então, fechamos essa aula, acho que foi bastante produtivo, eu expliquei duas maneiras de efetuar o produto, lembrando que você pode utilizar a maneira que você achar mais conveniente. Eu expliquei mais duas maneiras, porque na matemática a gente sempre pensa assim, quanto maior o meu arsenal, quanto mais coisas eu souber, melhor para resolver variados tipos de problema. Então, às vezes, eu pego um problema que tem uma matriz muito grande, algo que vai dar muito trabalho resolver do modo tradicional, e aí eu escolho uma outra técnica e resolvo para me adiantar. Ou, às vezes, até numa questão, isso é muito comum em questão de concurso público, você pegou uma prova de concurso e ele está mandando você efetuar o produto AB. Só que você olha as alternativas e fala assim, poxa, as alternativas, a primeira coluna de todas essas matrizes são diferentes. Se eu efetuar, se eu conseguir uma técnica que eu vou obter só a primeira coluna do produto, eu já descarto as outras opções e marco o que eu quero. Então é vantajoso você saber uma outra maneira em que você efetua o produto sem precisar efetuar o produto inteiro. Você efetua o produto e obtém só a primeira coluna que você quer para verificar nas alternativas e marcar a resposta. Então isso ajuda bastante. Beleza, galera? Bons estudos aí e até a nossa próxima videoaula.